Lembrando que suplementos de qualidade você encontra na Growth. Comprando seu whey e sua creatina, você pode complementar inclusive seu kit com roupas e acessórios para treino. Não se esqueça de utilizar o cupom Carlos. Utilizando esse cupom você tá me ajudando muito, tá certo? Muito obrigado. Fala rapaziada, tranquilidade. Carlos Analista aqui. Eu acredito que você já deve ter ouvido de algum coach, de algum atleta, a seguinte frase: bodybuilding é um esporte de tempo. E de fato dá pra concordar com isso. Mas uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal e pelos comentários eu vejo que vocês também estão de acordo, é que a Classic Physique ela vai na contramão dessa frase. Porque se na Open você precisa de anos pra fazer melhorias significativas, e deixando claro, tá? Não tô incluindo as aberrações nessa afirmação, na Classic praticamente qualquer atleta consegue fazer melhorias nítidas num curto espaço de tempo. É por isso que ela é uma categoria mais movimentada, que pode de fato ter mais mudanças no ranking ali do top 10 de maneira mais rápida. Enfim, essa é a vantagem da Classic Physique. Mas para que isso possa acontecer, uma coisa é fato: o atleta ele precisa ter peso para trabalhar. Caso contrário, a progressão ela vai se tornar muito limitada. Pô, mas tem algo esquisito, né? Se na Classic para fazer melhorias rápidas é necessário ter peso para adicionar, então por que na Open não funciona do mesmo jeito? Afinal, na Open não existe limite de peso. O atleta ele pode crescer à vontade, pode fazer as melhorias que ele quiser. Aí existem dois fatores. O primeiro é que em períodos curtos o que mais importa é a genética. São raros os indivíduos que têm a capacidade do Samson Dauda, por exemplo, de conseguir fazer evoluções extremamente claras, né, nítidas, com qualidade no curto espaço de tempo. Não é só questão de aplicar, treinar e dormir. Todos do topo fazem isso. A questão é saber se o teu corpo está apto a receber tudo isso, né, todo esse estímulo e reagir da maneira correta. E o segundo ponto, que não somente complementa ao primeiro, mas também é o mais importante desse vídeo, e vai ser o ponto central dele, que no caso é a curva natural de progressão do esporte. Ao contrário do dinheiro, né, que há um consenso de que quanto mais você tem, mais fácil é você ter mais, porque vai obviamente, né, abrir mais oportunidades, mais portas para você. Trazendo para o esporte seria algo mais ou menos o seguinte: quanto melhor você é, mais difícil é melhorar. Superar os próprios padrões de excelência quando se está no topo de qualquer modalidade competitiva é algo muito difícil. E agora, trazendo para o nosso nicho, o conceito mais puro do bodybuilding de melhoria, dá para dizer tranquilamente que é a adição de músculo, de tecido de qualidade. E o que a Classic e até mesmo a Men's têm em comum? São categorias para atletas menores. É por isso que quando esses atletas têm espaço para colocar peso, e caso obviamente ele também tenha uma boa genética para progressão muscular, a probabilidade desse gap ser preenchido muito rápido é extremamente alta, porque o Men's e o Classic obviamente está muito longe da curva natural de progressão do esporte. Quem está próximo do limite humano é o Open. Pensa comigo, considerando que estamos falando de um atleta olímpia, quão difícil é colocar entre 4 e 5 kg de músculo com qualidade no espaço de um ano? Quando existia só Open, era quase impossível pensar nisso. Só alguns freaks iriam conseguir fazer. Pô, um cara de 1,70 m, pesando 115 kg, chegar no próximo ano com 120 kg, com a mesma qualidade do ano anterior, pô, isso aí beira a insanidade. Hoje, com o surgimento de novas categorias, depende do contexto, porque hoje em dia um atleta olímpia pode ser um cara de 1,85 m com 106 kg no palco, ou seja, um Classic Physique, e a probabilidade desse cara colocar mais 5 kg no off-season bem estruturado no período de um ano, obviamente é muito mais plausível do que no cenário anterior, porque um cara de 1,85 m com 106 kg obviamente tem muito espaço para melhorar. Ele provavelmente está muito longe do limite da genética e, claro, né, do limite humano. Não é um Samson Dauda da vida que tá lá com 1,80 m e com 130 kg no palco, onde realmente a progressão se torna muito mais difícil. Ou seja, a Classic é uma categoria tão nova que essa frase, né, de que bodybuilding é um esporte de tempo, acaba sendo uma frase ultrapassada, que só tá presa à categoria Open. E temos vários exemplos que comprovam isso. Elwin Banks, com pouquíssimo tempo como pro, estreou como top 2 no Olímpia e venceu no ano seguinte. O Kaká, velho, o Men's Physique brasileiro que virou pro em 2022, venceu o Diogo Montenegro em 2023. Matt Grego, que em apenas 2 anos como Classic, saiu das últimas colocações e foi pro top 10. E olha o exemplo do Josemar, inclusive, melhor exemplo que esse não tem. Ele saiu da maratona, que é a Open, onde obviamente iria levar alguns bons anos para ele ganhar algum show profissional, e
foi pra corrida de 100 metros, né, que é a Classic, e hoje é o top 6 do mundo. Na Classic e na Men's, caso tu tenha a linha, a proporção, o shape, tu pode avançar muitas casas de uma maneira muito rápida. E foi muito importante, tá, pessoal, deixar isso bem claro, porque assim conseguimos entender melhor o estrago que o Matheus Menegatti fez no ano passado e conseguimos também projetar de uma maneira mais precisa o estrago que ele pode fazer nesse ano. Como ele é o atual top 2 do Brasil, o único Classic Physique brasileiro que conseguiu ficar no top 10, com exceção, claro, do Ramon, e ele tem o shape, a linha, a fluidez, vem a seguinte pergunta: será que esse ano ele pode ser o melhor brasileiro na Classic Physique do Olímpia? Obviamente, ficar na frente de um cara tão duro quanto o Ramon não é tarefa fácil, né? Até porque o Ramon trouxe a sua pior versão, poses que não foram bem encaixadas, o cara suou de um jeito que, pô, raramente você vai ver. Eu acho que eu nunca vi isso acontecendo no palco do Mr. Olympia, o cara ainda conseguiu seu top 4. E é justamente por isso que eu fiz esse comparativo aqui, que obviamente, né, não é uma representação totalmente fidedigna do que vai acontecer, mas dá pra gente ter uma noção, e aí a gente começa a fazer uma análise, tá certo? Pra gente entender as principais diferenças dos dois. Primeiro, pessoal, que em termos de estrutura, o Matheus Menegatti, ele tem algumas vantagens bem consideráveis em relação ao Ramon. O Menegatti, ele tem uma caixa torácica extremamente aprofundada, e mesmo que o Ramon também tenha, a do Menegatti consegue ser superior, né? Por isso que o vácuo dele é um absurdo de profundo. Não que o Ramon não consiga fazer, tá certo? Ele já fez muitas vezes, até porque a caixa torácica dele é muito boa. Mas a do Matheus Menegatti ainda consegue ser um pouco melhor. Menegatti também tem as pernas mais alongadas, e essa daqui é uma vantagem muito clara, tá certo? O tronco dele, obviamente, é mais curto, né? Isso já foi explicado aqui no canal várias vezes, tá, pessoal? Do porquê é algo muito positivo. E quero deixar claro, tá? Não é somente eu que falo isso. Além do fato de que os melhores de todos os tempos têm esse tipo de estrutura, também temos o Steve Weinberg, que no caso é o árbitro central do Olímpia, o árbitro mais importante da atualidade, já falando, né? Confirmando que de fato esse tipo de estrutura é superior. E falando de formatos musculares, aqui é uma batalha de alto nível e que vamos conseguir perceber algumas diferenças ali bem interessantes, cara, que particularmente eu curto muito falar sobre isso nesse comparativo, tá certo? Então vamos lá. Duplo bíceps de frente. Os dois têm os braços bem preenchidos, com o tríceps ali criando um abaloamento completo, e o Matheus Menegatti, ele leva uma vantagem clara no formato do bíceps por conta da divisão com o tríceps. Isso aqui, cara, ele vai conseguir ter como vantagem em relação a quase todos da Classic Physique, mesmo ao lado do Wesley Vissers, o dele estava visualmente melhor, né, mais dividido, e o Wesley é conhecido como um dos caras que tem um dos melhores braços aí da Classic, e ainda assim o do Matheus Menegatti, ele estava mais marcado, e o antebraço aqui do Ramon, que obviamente é uma vantagem, só o Mike Sommerfeld consegue chegar perto, no do Ramon hoje, sabe? Na dorsal, o Menegatti obviamente ele tem uma vantagem pelo fato da dorsal dele ser mais baixa que a do Ramon, e o jeito que a dorsal se conecta com o serrátil anterior, e claro, né, a fluidez com a caixa torácica, fluindo também para a linha de cintura, traz obviamente mais impacto visual. E esse arredondamento também se faz presente no vasto lateral do Menegatti, ou seja, o contorno do físico do Menegatti, por ser mais arredondado como um todo, né, e claro, pela estrutura também ser superior, acaba fluindo melhor. Porém, pessoal, sendo bem sincero com vocês, tá? O Ramon até pode ser inferior nisso, mas nesse comparativo, cara, eu não acho que há uma diferença tão grande que não pudesse ser corrigida com poses. Porque mesmo o Ramon posando mal e não tendo a dorsal tão arredondada quanto a do Matheus Menegatti, ele ainda tá muito parelho. Afinal, pessoal, vale lembrar, o Matheus Menegatti não é um cara largo de estrutura. Se ele fosse um cara largo de estrutura, né, de ombro a ombro, ele teria conseguido expor mais o Gabriel Zancanelli. O que o Menegatti é absurdo de formato de dorsal, e essa era uma diferença que ficava bem clara e que também vai ficar clara com o Ramon. Não tão clara assim, porque o Ramon ainda assim, ele consegue ter uma largura de dorsal muito boa. Então, o comparativo de Ramon e Matheus Menegatti não vai ser como era o Ramon versus o Siban, por exemplo, porque o Siban, além de ter a dorsal extremamente arredondada, ele também era muito largo de estrutura, né? A largura de ombro a ombro dele, pô, é inigualável, sabe? É por isso que em relação à pose, ele pode usar alguns truques ali, né? Usar talvez uma quebra de quadril ou mesmo conseguir ativar melhor a dorsal dele, fazendo com que essa diferença ela não seja tão expressiva assim. E nas pernas, mesmo que a fluidez do vasto lateral do Matheus Menegatti seja superior à do Ramon, é fato que o espaço que a perna dos dois ocupa é muito parecido. Sem falar que nenhum dos dois, né, dá pra ver claramente, tem os adutores e nem o sartório marcando tanto assim. E é bizarro, né, cara? Porque assim dá pra entender o nível do Ramon. Porque mesmo que ele esteja posando mal, esteja na sua
pior versão, ele ainda consegue ficar parelho com um cara que tem possivelmente a melhor estrutura do Olympia e um cara que ainda posa de uma maneira praticamente perfeita. Só que projetando isso para 2025, o que vai impactar mais? As novas poses que o Dino pode trazer, afinal agora ele tá trabalhando com um cara especializado em pose, que é o André Pierin, ou a evolução do Matheus Menegatti em termos de volume. O Ramon até pode adicionar mais fluidez, trazer mais detalhe nas pernas, ali nas costas, por meio de pose, claro, mas será que isso é o suficiente para segurar, chuto eu ali, uns 3 quilos a mais que o Matheus Menegatti vai adicionar nesse ano? Olhe lá se ele não adicionar mais, né? Até porque o Matheus Menegatti ele tem uma margem de 5, 6 quilos. Ele pode adicionar mais volume de braço, de dorsal, de perna, né? Especialmente mais separação ali no sartório e, claro, né, preenchimento nos adutores. É difícil, tá, pessoal? Caso o Matheus Menegatti ele fique visualmente mais volumoso do que o Dino, cara, é complicado. Mas falando aqui do duplo bíceps de frente, caso os dois estejam ali num nível semelhante de volume, eu acredito 100% que essa pose ela vai ser decidida não somente na execução dela, ou seja, quem estiver melhor encaixado, mas também no nível de condicionamento dos atletas. Quem estiver apresentando mais detalhes e, claro, quem tiver ali uma capacidade melhor de segurar a pose. Então, no duplo bíceps de frente, eu acredito que a probabilidade maior é realmente do Matheus Menegatti ganhar. Agora, no peitoral de lado, temos algumas diferenças mais claras, né, e algumas bem interessantes em relação à anatomia dos dois. Começando pelo antebraço, tá? Se o antebraço do Ramon fazia diferença no duplo bíceps de frente, aqui isso fica ainda mais escancarado. O arredondamento do bráquio radial se conectando com o braquial dá um aspecto de preenchimento para o braço dele muito único. Não somente o arredondamento do antebraço deixa a fluidez melhor, mas principalmente o contraste que essa região da frente faz com o arredondamento do tríceps é uma coisa que realmente assim deixa o impacto, né, de toda essa região aqui mais interessante. A harmonia dessa região com o resto do tronco, obviamente ela fica bem melhor. Outro ponto de fluidez é em relação à porção anterior do ombro com a conexão da porção clavicular do peitoral. O Ramon claramente tem uma conexão com mais preenchimento. E agora falando da parte estrutural na parte superior, dá pra ver claramente como a caixa torácica do Matheus ela se projeta mais, né, e como a distância de ombro a ombro dele não é das mais largas. Isso, em tese, não seria uma vantagem, tá? Porém, isso se torna um ponto positivo para ele. Até porque é questão de lógica, né, pessoal? Quanto mais largura de cintura escapular você tiver, mais volume, mais, obviamente, desenvolvimento de peitoral você vai precisar ter para que essa região fique preenchida. E como ele é um cara um pouco mais estreito, ele não precisa de tanto volume para ficar com essa região com harmonia. É justamente por isso que, na medida do possível, o Matheus Menegatti ainda consegue ficar bem proporcional de peito e ombro. A diferença principal entre os dois na parte superior fica realmente por conta do braço, né? Por conta ali da região do antebraço e do tríceps. Agora falando da parte inferior, pessoal, na boa mesmo, tá? Isso aqui é bizarro. Eu nunca vou conseguir entender como o Matheus Menegatti tem tanta projeção na perna dele, cara. É sério, isso aqui é muito absurdo. Olha a espessura do vasto lateral dele, que vai até o final da inserção, tá certo? E claro, a projeção também do reto femoral. Mano, isso aqui é bizarro, cara. E tenha em mente, tá? Isso aqui foi ele batendo aproximadamente 105 quilos na pesagem, ele tava bem depletado. Imagina quando esse cara chegar próximo dos 110 quilos. Deixa a imaginação ir um pouco mais além. Imagina quando ele bater 110 quilos e conseguir fazer um carb up pra 112, 113. Mano, isso vai ser bizarro. Então, pessoal, toda a parte inferior do Menegatti nessa pose, tá certo? É superior ao Ramon, falando ali em relação à anatomia. Caso ele traga um pouco mais de volume, também consiga colocar um pouco mais de preenchimento ali no glúteo, no posterior, aí esse ano ele vai conseguir consolidar de uma maneira bem tranquila a perna mais bizarra, a perna mais volumosa, mais impressionante da Classic Physique, de lado, claro, tá? Então, resumindo, pessoal, nesse ano, caso o Ramon ele não chegue no fullness máximo e não melhore também a execução dessa pose, falando relacionado tá, ao posicionamento do braço, também aquele costume que ele tem de ficar rotacionando muito na pose, ele corre um sério risco de perder para o Matheus Menegatti nessa pose, mesmo que ele tenha um peitoral com uma região fraca. Só que aí, claro, né, entra a pergunta. O Matheus Menegatti, com certeza, ele vai adicionar muito volume para esse ano, mas quantos por cento desse ganho de tecido de qualidade vai ser direcionado ao peitoral e o braço? Eu acredito que isso vai ser determinante para uma vitória caso o Ramon execute essa pose nos 100%, porque a proporção, a harmonia do Ramon no peitoral de lado é uma parada incrível, velho. Agora, pessoal, vamos pro duplo bíceps de costas. Essa pose,
caso o Ramon acerte, eu falo pra vocês aqui com tranquilidade, a distância vai ficar muito grande, porque mesmo que o Matheus Menegatti adicione mais volume, consiga melhorar o V-taper dele, eu acho muito difícil, num curto espaço de tempo, assim, em um ano, ele conseguir igualar a qualidade que o Ramon tem. Uma coisa é você crescer e você manter a qualidade do ano anterior. Agora, crescer e colocar mais qualidade, assim, eu não sei se é tão viável, entendeu? É óbvio que é possível, mas, cara, aí vai muito da capacidade que ele vai ter, entendeu? De uma parte ali que não tem como eu prever, sabe? É muito de dia mesmo, entendeu? Então temos que ver no dia se ele vai conseguir trazer umas coxas com uma qualidade superior ao que ele apresentou nesse ano. Claro, aliado com um volume adicional. Porque ainda é nítido como o trapézio do Ramon, ele tem um detalhamento superior, né, cara? Principalmente pela separação ali que tem na parte inferior do trapézio. Os músculos escapulares também claramente tem mais detalhe, os cortes são mais aprofundados e a textura da dorsal é obviamente melhor. Pele do Ramon, cara, na dorsal, na árvore de Natal, é uma parada bizarra. Quando ele tá nos 100%, full cheio, bem condicionado, mano, é muito difícil você achar outro cara que tenha aquela qualidade. Então a pergunta que fica, será que o Matheus Menegatti vai conseguir colocar umas coxas que fiquem próxima do Ramon? E já na parte de baixo da pose, é uma questão mais de fluidez anatômica e claro também de posicionamento de perna. Primeiro eu preciso deixar claro, tá? Falando do ponto de vista anatômico, é impossível o Ramon ter o mesmo arredondamento que o Menegatti tem, porque a projeção do vasto lateral do Menegatti, ela é mais em cima, enquanto a do Ramon é mais embaixo. Isso obviamente é pela estrutura, né? Porque o Matheus Menegatti, ele tem as pernas mais alongadas e o Ramon tem as pernas um pouco mais encurtadas. E o fato, pessoal, do Ramon ele ter o vasto lateral mais alongado, onde você pode ver ó, que ele fica muito próximo aqui do joelho, né, cara? Acaba que prejudica um pouco o contraste da perna com a panturrilha. Pô, mano, mas panturrilha ninguém liga. Eu sei, pessoal, mas é questão aqui de silhueta da perna. Você sabe aquele lance que eu falo pra vocês aqui no canal que a Classic é muito em relação ao físico no formato de ampulheta? Então, para a perna é a mesma coisa. Presta atenção nisso aqui, tá? A perna do Ramon, ela claramente vem com o vasto lateral até muito próximo do joelho, tá vendo? E como o Ramon ele tem um joelho grosso, acaba que essa grossura do joelho dele, muito próximo ao vasto lateral, que ele vai muito alongado, não dá um contraste tão forte. Olha para o Matheus Menegatti, o vasto lateral dele termina um pouco aqui em cima, a projeção, e aqui ele já vai perdendo formato, tá vendo? Então tem um contraste desse pico aqui de largura com o joelho muito forte. Isso faz com que a perna dele, ó, ele tenha esse formato. Ela vai arredondada, depois afina aqui no joelho e depois ela começa a engrossar novamente na panturrilha. Isso é o formato de ampulheta que tem na parte superior do tronco com a perna, por exemplo, onde a dorsal ela tem aquela projeção, depois a linha de cintura vai afinando e se projeta novamente na perna. Aqui é do jeito que eu expliquei para vocês. A projeção ela vem no vasto lateral, depois vai para a linha de cintura, né, que no caso é o joelho aqui, e aqui seria meio que a dorsal, entendeu? E depois aqui a panturrilha é como se fosse a perna. Deu pra entender? Então, esse formato de ampulheta na perna do Ramon é praticamente impossível, porque a perna do cara parece um tronco de árvore, entendeu? A perna do Ramon, ela é grossa, cara, do começo até o final. É vasto lateral, é a parte daqui, é o joelho, a panturrilha, entendeu? Já o do Matheus Menegatti não. Ele tem as articulações mais finas. É por isso, pessoal, que os gringos consideram uma vantagem genética muito grande você ter as articulações finas. O punho, o joelho, o cotovelo, porque acaba que dá um contraste maior com a projeção do músculo. E agora, pessoal, falando do abdominais e coxas, aqui fica provado uma das coisas que eu falo pra vocês e que tem algumas pessoas que ainda insistem, né, e falam que eu tô errado, que é sobre a largura escapular do Matheus Menegatti. Presta atenção como aqui ele não tem uma vantagem de largura em relação ao Ramon. Na verdade, a diferença que tem do duplo bíceps de frente do Matheus Menegatti para abdominais e coxas é explicado por conta dessa questão estrutural. E eu não tô falando isso em desmerecimento ao Menegatti, tá? Eu só tô explicando um fato. E é justamente por isso que no abdominais e coxas, o Ramon ele não vai ter uma desvantagem em relação ao Matheus Menegatti como ele tinha com o Siban, por exemplo. Que mesmo, cara, eu sempre achei isso um absurdo, tá? O Ramon, ele definitivamente ganhava do Siban no abdominais e coxas. Mas os caras, né, procuravam ali algum probleminha, né, como por exemplo a ativação do oblíquo, o que o Ramon errava poucas vezes, entendeu? Ele não errava sempre, enfim. O Ramon ele perdia para o Siban por conta da largura da dorsal do Siban nessa pose. Já em relação ao Matheus Menegatti não vai acontecer porque essa largura do Siban era mais por conta da estrutura, entendeu? E como os dois têm um abdômen muito emblocado, só que a parte inferior do Matheus Menegatti ela fica mais ativada, é uma questão simplesmente de execução. Se os dois executarem a pose nos 100%, cada um ali contraindo o abdômen, o oblíquo tudo bem encaixado, serrátil anterior, e depois fazendo o vácuo completamente aprofundado, marcando os cortes da perna sem esquecer desse detalhe, é uma pose que vai dar empate, tá certo?
Eu sei que muita gente não gosta de usar esse termo, né? Tem que ter um vencedor, mas não, cara. Às vezes realmente a pose empata. E é o caso dos dois. Anatomicamente falando, o abdômen dos dois são perfeitos, as pernas são bem arredondadas, tem cortes ali que não são tão aprofundados, né? A parte interna não marca tanto, então não tem como você pontuar uma coisa positiva pro outro sem pontuar pro outro também, entendeu? Os dois têm características muito semelhantes nessa pose. E na pose clássica, pessoal, é o que eu falo pra vocês. O Ramon, ele precisa parar de fazer essa pose. No último campeonato dele, ele fez o crucifixo. Ele também gosta dessa pose, né, cara? Ele viu também aqui no canal falando muito sobre isso. Então eu espero que o Ramon, ele masterize essa pose, peça realmente ajuda lá ao André, que ele consiga também, né, extrair o máximo do Ramon, porque também isso aí vai muito da visão técnica, né, do coach. Eu tô confiando bastante que nesse ano o Ramon, ele vai apresentar uma pose clássica a nível, né, cara, que ele merece e que ele não se ofusque tanto, porque se ele fizer essa pose ao lado do Matheus Menegatti, irmão, tem muita chance dessa pose ser a decisiva para uma vitória, para quem vai avançar uma casa e o Matheus Menegatti passe o Ramon. Agora a minha resposta, eu acredito, pessoal, que o Matheus Menegatti esse ano tem sim chances reais de vencer o Ramon, só que tem dois lances aqui. Primeiro, qual vai ser o volume que o Matheus Menegatti vai conseguir entregar mantendo a qualidade. Caso o Matheus Menegatti ele fique no tamanho próximo ao do Ramon, ou até mesmo fique um pouco maior, até porque ele tem mais limite de peso para trabalhar, pelo fato dele ter uma linha muito boa, pelo fato dele estar chegando condicionado nos últimos anos, tem uma probabilidade muito grande sim, pessoal, dele ganhar, tá certo? Agora, o cenário que eu acho mais provável é o seguinte: quem vai ser o melhor colocado esse ano vai ser muito decidido pelo condicionamento, pelo nível de detalhe. Dando aqui a minha porcentagem, eu acredito que o Ramon, ele tem uma vantagem por enquanto, tá, pessoal? Pelo que eu vi do Matheus Menegatti, de uns 60% e o Matheus Menegatti uns 40% de chance de vitória. Pô, Carlos, você acha que é tão próximo assim? Eu acho que sim, rapaziada. O Matheus Menegatti tem muita margem para crescer, ele tem praticamente uma estrutura perfeita. Ao meu ver, cara, é a estrutura mais perfeita atualmente da Classic, e o cara tem uma capacidade de evoluir muito grande, sem falar do profissionalismo que ele tem nas poses. O cara não cansa, tem postura de campeão, que é bizarro, né? O cara tem pouquíssimos anos aí. Na verdade, ele vai completar 2 anos de profissional, acredito eu. E, pô, o cara parece que tá, sei lá, 5, 6 anos batalhando, entendeu? Então, pessoal, até o próximo campeonato do Matheus Menegatti, eu trago aqui atualizações pra vocês em relação a esse confronto, porque realmente, cara, eu acredito que vão ser os dois brasileiros melhores ranqueados desse ano, sem, claro, desmerecer os outros atletas. Tem um brasileiro aí, cara, da Classic, que eu acho que ele é muito bom, que tem chances de entrar no top 10 de uma maneira tranquila esse ano, mas eu vou falar no próximo vídeo. E esse brasileiro aí eu vejo que pouquíssimas pessoas falam dele, mas esse cara é muito brabo. Lembrando, tá? Não citei o Kaique agora porque o Kaique não estreou, então não posso, né, trazer aqui a parte de emoção, tá certo, pra essa parte, as minhas expectativas em relação ao Kaique, porque vou esperar consolidar um pouco mais, tá certo? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Grove Suplementos, se possível utiliza o cupom Carlos, ajuda muito. Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis.